Jesus marcou as eras com amor. Seus ensinamentos ecoam através dos tempos. São bênçãos que permeiam nossas vidas. O Espírito da Verdade nos revela: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar e aprender são os alicerces essenciais para a nossa evolução espiritual. O Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias inicia mais uma jornada de reflexão e crescimento através do estudo da obra Paulo e Estevão. Sejam todos bem-vindos a essa oportunidade de mergulharmos nos ensinamentos que nos conduzem a Jesus. Boa noite, André. Boa noite, meus amados irmãos em Jesus. Estamos aqui neste momento, iniciando mais um encontro nosso dedicado ao estudo reflexivo da obra Paulo Estevão. Estudo esse que reúne todos nós aqui, que é a nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, também nos concede essa chance. Sejam todos muito bem-vindos e boa noite, André. Boa noite a todos. Estamos aqui para dar o nosso prosseguimento nessa história que nos emociona bastante, nos ensina mais ainda e que fazemos aqui com muito prazer. André, hoje aqui antes de iniciarmos, vamos convidar a Jesus para estar conosco, para que Jesus nos abençoe neste encontro, neste domingo abençoado. Que Jesus ilumine as nossas palavras aqui, que Jesus conceda para o nosso coração o ensinamento que a nossa alma está mais necessitada e que todos os nossos irmãos que se reúnem aqui, neste instante conosco, que possam acolher no fundo da alma os doces ensinos que esta grande obra concede para a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que Jesus possa fazer de cada um de nós um instrumento da paz dele. Que assim seja. Meus irmãos e André, eu gostaria de começar aqui hoje dando boa noite para todos que estão aqui conosco. E André, eu queria convidar você para a gente também dar boa noite para todos os nossos irmãos que comentaram no nosso encontro, nosso último encontro, que foi há 15 dias atrás. Então, nós sempre acompanhamos todos os comentários, todas as palavras de carinho de vocês para a nossa Casa Espírita. Então, nós vamos destinar hoje, André, uma boa noite para a Maria José, para o Pedro Caribe, para o Guilherme. E o Guilherme disse assim no último comentário: este estudo deveria ser semanal. Guilherme, isso também seria o nosso desejo. Mas, meu irmão, é para justamente ele é quinzenal, para ele dar o tempo, tanto para os nossos irmãos que acompanham, para a gente também se preparar. Um tempo para que todos possam ler aquele capítulo, e às vezes é um capítulo longo, demanda mais dias, estudar este capítulo. Então, 15 dias, como se diz, é o tempo certinho para todos que estão aqui acompanhando também terem a chance de ler o capítulo. Então, Guilherme, por enquanto, nossos encontros são quinzenais e um grande abraço. Nós sabemos que você está sempre aqui conosco. A Silvia também, uma boa noite. A Jane, boa noite também, minha querida irmã. E temos aqui também outra Maria José também comentando, boa noite. Então, meus irmãos, todos vocês que comentaram aí no nosso encontro passado, como também a todos que estiveram conosco, sejam muito bem-vindos para este momento que nós iniciamos aqui.
Meus amados irmãos, vamos recapitular? Vamos, André, recapitular aqui em que momento nós estamos da história. Vamos retomar aqui que nós estamos no capítulo 3 da obra Paulo e Estevão. E nós estamos, meus irmãos, hoje mais ou menos na página 54 deste capítulo. Foi mais ou menos a parte que a gente vai iniciar aqui. Nós paramos aí mais ou menos na 53, na 52, na última semana que nós estivemos juntos, que foi o momento em que Gesiel foi deixado na praia, ali, estava doente e tinha sido concedido por ele a libertação, porque ele era escravo. Mas como ele ajudou uma pessoa muito importante, essa pessoa libertou ele. Só que ele foi deixado às margens ali naquela praia, doente e muito mal. Ninguém sabia até se ele ia sobreviver. Então, nossa história começa a partir desse ponto. O André terminou no nosso último encontro contando para todos nós que Gesiel estava lá, deitado na praia, ardendo em febre, e ele sente algumas mãos meio que procurando algo em seus bolsos. De quem eram essas mãos? Meus irmãos, passava por ali um homem que se chamava Irineu. E este homem, com más intenções, justamente foi ali para furtar Gesiel. E ele começa a procurar para ver se Gesiel tinha alguma coisa nos bolsos. Só que nesse momento, Gesiel acorda, se assusta, tem alguém ali mexendo nele, tentando furtar algo. Mas ele mantém a calma. E ele até diz que, para esse irmão ficar tranquilo, para Irineu ficar tranquilo, que ele daria tudo que ele tivesse, que ele tinha algumas moedas ali, que ele tinha recebido no momento da libertação, ele daria tudo que ele tivesse, que isso não era problema, que ele poderia se acalmar. E ele pede ajuda. Ele explica que se teria algum lugar que ele pudesse procurar para repousar, uma ajuda, porque ele não estava bem. E neste instante, Irineu responde assim: pesa-me nada ter para colocar à disposição das vossas necessidades. E também eu não sei aonde pode existir um abrigo adequado para te receber. A verdade é que, para praticar o mal, todos estão prontos, mas para fazer o bem, reticências. E antes de continuar aqui, o que vai acontecer? Vamos destacar um pouquinho disso aqui, André, e todos os nossos irmãos. Ele diz: olha, você está me pedindo ajuda, um albergue, alguma coisa para você ficar. Eu não sei de nenhum lugar. Então, aqui no momento, estou lembrando de nenhum lugar. Para te estender a mão e para te ajudar, não tem nada que eu possa fazer. Mas eu vou te falar uma coisa. A verdade é que para fazer o mal, todos têm disposição. Já para fazer o bem, nem tanto. Isso ainda reflete um pouco nos dias atuais. Para fazer coisas erradas, aquilo que não serve para a nossa vida eterna, para fazer certas escolhas puramente materiais, a gente tem uma disposição enorme, tempo de sobra. Mas quando é para fazer o bem, quando é para ir trabalhar na doutrina espírita, quando é para cumprir os nossos deveres, geralmente a gente diz: hoje não, hoje eu não tenho tempo, hoje eu estou cansado, hoje tem um problema que surgiu. E claro que imprevistos acontecem, isso é fato, todos nós, mas com uma frequência muito alta isso denota muitas vezes, como ele diz, para fazer o bem, geralmente, na nossa atualidade, não temos tanta boa vontade. Ana,
E lembrando de uma coisa aqui também, que o que a doutrina espírita nos ensina é que nós seremos cobrados não só pelo bem e pelo mal que fizemos, mas também para o bem que poderíamos ter feito, que nos apareceu e que deixamos de fazê-lo, né? Então, essa terceira opção, ela também conta, né? Porque Irineu aqui apareceu a oportunidade na vida dele de auxiliar aquele homem que estava ali caído. Mas ele foi para poder assaltar, para poder furtar. E é engraçado quando ele diz essa frase aqui, né? A verdade é que para a prática do mal todos estão prontos, porque ele estava pronto para fazer o mal. Ele já ia fazer o mal, né? Então a gente vê aqui que parece que foi até assim o mentor dele que está falando essa palavra aqui para ver se ele mesmo atina, ele presta atenção na atitude que ele estava tendo antes, né? Muito bem lembrado, André, isso mesmo. Ele estava pronto para praticar o mal, mas e praticar o bem? Só que depois que ele fala isso, parece que desperta uma luz no coração dele. E ele diz assim, Irineu: quer saber? Eu acho que tem sim um lugar que eu posso te levar, que vai te ajudar. Ele vai dizer: ó, me lembrei, eu conheço umas pessoas que podem te auxiliar. São os homens do caminho. E aí, nesse ponto, Emmanuel coloca uma nota para a gente, na palavra caminho, e embaixo, Emmanuel descreve assim, Emmanuel, quer dizer, uma nota, do autor espiritual, e é colocada assim, caminho, primitiva designação do cristianismo. O que eram os homens do caminho? André, eu vou falar aqui um pouquinho, convido você também a acrescentar aí para nós, tá? A casa do caminho, os homens do caminho, meus irmãos, foram justamente os apóstolos que estavam com Jesus, alguns que deram continuidade ali, que recebiam as pessoas, que auxiliavam, que ajudavam os enfermos, que falavam os ensinos de Jesus, que estavam com os pergaminhos já de alguns evangelhos até sendo escritos, e isso é narrado aqui para a gente, já já chegaremos nessa parte da história. Então, era um local onde, pela visão que eu tenho aqui da história, Pedro está à frente, com alguns apóstolos, dando continuidade à tarefa que Jesus os ensinou: ajudar a todos sem distinção. Certo? André, você quer pontuar alguma coisa para nós? E aqui é interessante a designação que Emmanuel coloca aqui de ser do caminho, porque tem um outro termo que é utilizado, né, que diz assim do cristianismo primitivo, na época do cristianismo primitivo. E é um termo assim que, se a gente for analisar, é um pouco pejorativo, né? Porque parece que assim, que lá no começo eles não sabiam de nada, né? Era primitivo, era rudimentar, eles não tinham tanto conhecimento, tanta delicadeza no tratar, né? Sendo que é diferente disso, né? Então, assim, a comunidade do caminho é um nome muito bonito para poder se dar também para essa época, porque eles estavam ali para mostrar o caminho para as pessoas, mostrar o caminho percorrido por Jesus e que Jesus nos orientou, né? Porque a porta é estreita, porque largo é o caminho da perdição. Então, Jesus estava delimitando, mostrando qual o caminho que tinha que ser, e o caminho é da porta estreita. Exatamente. Então, a casa do caminho justamente era essa continuidade da Boa Nova para mostrar o caminho, como o André colocou aqui, dos passos com Jesus, do estar com Jesus. Então, esse foi o nome que eles designavam ali na época. E aí, o Irineu diz: olha, as pessoas lá do caminho podem te ajudar. Vou te levar até uma pessoa que vai te conduzir ao pessoal do caminho.
E Irineu levará Jesiel até um homem chamado Efraim. E quando eles batem a porta da casa de Efraim, Efraim já era, né, um homem mais idoso, um semblante agradável, mostrava, na verdade, uma paz de espírito mais elevada. E Efraim, quando abre a porta da sua casa, olha-se para Jesiel e olha para Irineu, a primeira coisa que ele diz é, olhando para Jesiel, de onde vens, meu irmão? De onde você está vindo, meu irmão? E Jesiel se assustará, surpreenderá dele ser chamado de irmão. Tanto que ele diz, por que me chamais de irmão, se não me conheces? Porque o que acontece? Naquela época, Emmanuel coloca aqui, né? O título familiar, ele era reservado às pessoas dos laços sanguíneos. As pessoas dos laços sanguíneos eram que se chamava de irmão, o título ali. Então, alguém que não era parte da sua família te chamar de irmão, um laço tão íntimo, isso assustava naquela época. E aí Efraim responderá a Jesiel dizendo, somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Só que Jesiel não compreendeu quem seria aquele Jesus. Porque Jesiel não conhecia Jesus. Não tinha ouvido falar do Cristo. Jesus já tinha passado pela terra, já tinha retornado para a pátria espiritual há pouco tempo, e Jesiel não sabia quem era Jesus, não tinha nem ouvido falar. E aí, de repente, ele se depara com um homem, um senhor, abrindo os braços para ele, dizendo, somos todos irmãos em Jesus Cristo. Ele fala, mas quem é esse Jesus? Que eu não conheço. E aí, eles se cumprimentam, Jesiel explica ali, junto com Irineu, para ser levado até o caminho, ao pessoal do caminho. E aí Efraim irá dizer que ele não é o primeiro doente que o Cristo envia à porta dele para ajudar. E eu achei isso muito bonito, porque olha só exatamente como ele diz, você não é o primeiro doente que o Cristo envia até a minha porta para que eu possa ajudar. Quantas pessoas Cristo envia em nossa vida para a gente ajudar? E de forma direta mesmo, porque Jesiel bate a porta de Efraim para pedir ajuda. Diretamente. E Efraim diz, foi Jesus, o Cristo, que te enviou à minha porta para eu te ajudar. André, você gostaria de comentar algo sobre isso? Essa parte é muito bonita, essa fala dele, porque se a gente trazer para hoje em dia, nós podemos perceber o seguinte, além de chegarem pessoas, né, à nossa porta, ou seja, ao nosso convívio próximo de nós, para a gente poder ajudar, chegam pessoas também perto de nós para nos ajudar, porque o movimento ele é constante, né? A gente ajuda e é ajudado. É assim que a espiritualidade faz com a gente, que nos conduz. Então, eles nos ajudam e nós ajudamos eles também, né? Então, isso é uma coisa bem marcante. E aqui, Efraim, a casa dele era muito simples, muito singela. E quando ele percebe a gravidade da doença de Jesiel, ele diz assim, olha, você também não é o primeiro doente que chega aqui grave,
nessas condições. Então, eu vou precisar te encaminhar para Jerusalém, porque lá tem uma estrutura maior, tem mais pessoas trabalhando, acolhendo, amparando. Então, a sua gravidade lá vai ser melhor para o seu tratamento, né? Porque ele ali Isso. sozinho, ele não conseguiria, Efraim não conseguiria, de acordo com a gravidade que Gesiel estava. Isso, e André, antes da gente entrar nessa parte, eu queria só comentar algo, que se alguém surge em nossa vida e nos pede ajuda, ou alguma situação que a gente acaba envolvido ali, que é uma situação, às vezes, que envolve mais pessoas, por exemplo, uma situação familiar, e que a gente está ali, muitas vezes, envolvido naquele meio que precisa ser ajudado, tenhamos a certeza de que é uma chance que a gente pode ser útil. Porque ninguém aparece na nossa vida e situação solicitando amparo sem que a gente tenha ferramentas para isso. Então, se Deus permitiu esse encontro ou esse reencontro familiar, muitas vezes que a gente tem que se ajudar, é porque sabia que a gente tinha condição de alguma forma amparar a essas pessoas. Quem bate a nossa porta é porque a gente tem condição de auxiliar. Se a gente é parado na rua, a gente tem condição de ajudar. E se a gente está num meio familiar que às vezes vamos supor, tem algum problema, alguma dificuldade surgiu, envolve mais pessoas, a gente pode auxiliar de alguma forma, até mesmo com uma palavra de reconciliação, de mais calma. A gente pode ser sempre esse instrumento que Deus nos coloca no momento certo, no local certo e com as condições certas para muitas vezes auxiliar, e auxiliando a gente também se ajuda. André, continua a Você história para dizendo, nós. você contando isso aí, eu lembrei de uma frase de Emmanuel que cabe muito bem para isso, né? Que ele diz o seguinte, que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, nessa ocasião, Efraim estava pronto, ele estava preparado para poder receber Gesiel. Mas as condições ali, digamos, materiais físicas, ele não tinha para acolher. Mas ele tinha o preparo do conhecimento de orientá-lo, né, e de disponibilizar uma locomoção para levá-lo até Jerusalém. Então, isso é muito importante da gente deixar aqui. E o momento que chama atenção aqui também é que Gesiel, ele estava meio assim, confuso por causa da febre, ele não estava conseguindo colocar as ideias dele em ordem. Só que ele ficava pensando assim, nossa, se eu não tivesse tão debilitado, eu queria tanto conversar com esse senhor para entender tudo isso que ele está dizendo aqui, a maneira como ele está me tratando. Eu não conheço esse tipo de ensinamento, quem é essa pessoa, esse Jesus, mas que coisa incrível. Ele estava pensando, só que a enfermidade dele não permitia ele ter esse tipo de diálogo com Efraim. Então, quando foi conduzido, Gesiel foi conduzido até Jerusalém junto com o outro doente também. Foram levados os dois. E aí eles chegam até essa casa do caminho em Jerusalém e chegam até essa porta para poder recebê-los. Tiago e Pedro. Tiago e Pedro recebem os dois. Só que Tiago, no primeiro momento, quando viu aqueles dois doentes, ele falou assim, não tem condição não. Não dá para acolher. Já tem 48 doentes aqui, como é que vamos aceitar mais dois? Não tem jeito. E aí Pedro fala uma coisa tão bonita, que ele fala assim, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo nos eximíssemos desse ou daquele dever que exorbitasse a esfera das obrigações,
inadiáveis de cada dia. Ou seja, se a gente estivesse pescando e fosse alguma coisa corriqueira, alguma coisa que não tivesse importância, a gente poderia menosprezar, deixar para lá. Só que ele diz assim, ó: mas agora o mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. Então, diante do pessimismo de Tiago, Pedro coloca o seguinte: eu estou entendendo qual é a situação. Eu sei que tem muitas pessoas aqui necessitadas de ajuda, só que chegaram 2 outras pessoas. Jesus nos colocou na porta mais 2 para serem ajudados. Vamos ver o que a gente consegue fazer? Vamos, como se ele estivesse colocando assim: vamos fazer a nossa parte aqui, porque talvez Deus consiga acolher mais 2 aqui no meio desses 49, por que não? E aí, o que acontece é que Gesiel é acolhido, é colocado lá, é cuidado, e durante esse tempo que ele estava sendo cuidado, ele tinha febres muito altas e ele delirava. Só que nesse delírio da febre, ele recitava passagens de Isaías, do profeta Isaías. E isso chamou muita atenção de André, Pedro. eu quero só comentar algo aqui bacana para a gente que você está falando aí, antes de você continuar falando sobre ele recitando, sobre Isaías, o profeta Isaías. Você falou uma coisa que chamou muito a minha atenção sobre essa questão. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Já nos dizia André Luiz lá no livro Nosso Lar, naquele momento que ele tem a conversa com... André Luiz narra isso na obra, na verdade, no momento que ele tem a conversa com o instrutor lá. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E aí eu penso que a gente recebe frequentemente muitas oportunidades de servir de diversas formas. É porque estamos prontos. Se um parente, um irmão, ficou doente e nós somos aquela pessoa para cuidar daquele irmão por anos e anos, neste dever, nesse compromisso, é porque estamos prontos para isso. Se um filho chega no seio de um lar, é porque estamos prontos para acolher esse filho. Muitos pais se assustam dizendo, mas não estava planejado. Muitas vezes não estava planejado aqui na matéria, mas espiritualmente já estava sendo preparado. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, se um novo espírito chegou, é porque estamos preparados, não é verdade? Não só isso, tarefas, quando chegam para a gente, por exemplo, um novo serviço numa casa espírita ou num templo religioso que for, e às vezes a gente pensa, será que eu dou conta? Será que eu sou capaz de desempenhar? É porque damos conta. E aí, André, eu acrescento aqui o que você contou para todos nós, que Tiago, a primeiro momento, tem esse olhar pessimista e diz, a gente já está lotado, não dá para receber, não dá para atender mais ninguém. E aí Pedro faz essa corrigenda em Tiago, dizendo, estamos aqui para ajudar a todos. E que se chegou mais 2 irmãos necessitados, é porque Deus sabe. A boa espiritualidade que nos auxilia, sou eu que falando, na verdade, Deus sabe, essa boa espiritualidade sabe que podemos acolher mais esses irmãos. Se chegaram até aqui, a nossa porta é porque a gente pode ajudar. E aí, André, por favor, continua para nós. Você estava contando que Gesiel recitava, mesmo em febre, os versículos do Antigo Testamento. Isso. Então, ele em febre recitava passagens, né, do profeta Isaías. E isso chamou muita atenção de Pedro, porque ele viu que era um jovem e que tinha sabia isso de cabeça, né? Porque ele estava doente ali
com febre, não estava lendo nada e ele estava recitando. E passados 15 dias, Gesiel melhora. E aí Pedro, na sua curiosidade, vai até ele e fala: bom, agora eu vou conversar com ele para poder entender quem é essa pessoa, porque eu estou impressionado com o conhecimento que ele tem do Antigo Testamento, dos profetas. E aí ele diz assim, ó: revelaste a condição espiritual de filho legítimo dos lares organizados com Deus, pelo conhecimento que tens dos textos sagrados. E tanto me impressionei com as tuas referências a Isaías, quando deliravas com febre alta, que desejaria saber de que tribo descendes. Pedro percebeu: se esse jovem sabe de cor essas passagens de Isaías, o lar onde ele foi criado é um lar religioso, é um lar que tem como prioridade o ensino da palavra de Deus. Então, de onde será que veio? De onde será que ele veio? Eu quero saber. Então, é como se atualmente a gente conhecesse uma pessoa e ficasse assim admirado com a visão que ela tem de vida e com a leitura que ela faz da vida através da religião, né? Diante de uma situação complicadíssima ou de uma perda muito grande, essa pessoa que é religiosa agir de uma forma que você olha e fala: que coisa impressionante, que fé forte essa pessoa tem. De onde será que essa pessoa? De qual religião? Né? Aqui ele pergunta de qual tribo. E aí ele responde assim, Gesiel diz: meu pai era filho dos arredores de Sebaste e descendia da tribo de Isacar. E aí Pedro fala assim: mas ele era tão dedicado ao estudo de Isaías? E aí Gesiel fala assim: não, meu pai ele estudava, sinceramente, todo o Testamento. Mas essa dedicação de estudar a Isaías, isso é uma coisa que é minha. Sim, que por outras palavras denota para a gente que o ambiente que Gesiel reencarnou propiciou para ele que ele desenvolvesse ainda mais conhecimento que ele já trazia no próprio espírito. Esse conhecimento talvez já vinha dele, que a gente sabe que o espírito dele já é mais elevado. E aí o meio que ele reencarna apenas auxilia ainda mais nesse desenvolvimento. Exatamente, porque aqui nos outros capítulos aqui, se a gente recordar, nos momentos de dificuldade durante a prisão, ele sempre dizia: lembro que nossa mãe nos ensinou, devemos confiar em Deus. Então aqui está dizendo: meu pai sempre estudava os testamentos. Então era uma família que tinha uma fé muito forte, muito elaborada e trabalhada, e passada para os filhos também. E não só isso, André, eu vou só complementar uma coisa aqui rapidamente, que esse conhecimento ele pode vir também, claro, modelado pelo meio familiar que ele estava, mas do espírito. E eu me lembrei aqui agora do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos uma passagem que claramente é dito para nós que o conhecimento, a inteligência, as virtudes, os sentimentos é uma bagagem espiritual que ninguém nos tira. É nossa. Os bens materiais passam. O corpo físico também é passageiro. A matéria é passageira aqui na vida terrena. Mas o conhecimento que a gente vai aurindo, as virtudes, a inteligência é algo que está no espírito. E a gente vai carregar isso passando de existência em existência. Então, por exemplo, o conhecimento que temos hoje, a clareza da vida, como você disse, né, André? Tem pessoas que têm um olhar da vida muito lúcido, muito claro, uma fé tão forte, um esclarecimento muito bonito que nos inspira. E muitas vezes essas pessoas são espíritos que já trazem de outras existências
todo esse sentimento sendo trabalhado de fé para as horas difíceis, toda essa lucidez, esse esclarecimento, inteligências em diversas áreas. Então, nosso espírito, querendo ou não, em algum momento floresce, sim, conhecimentos que temos de existências anteriores. Tá aí as nossas aptidões, às vezes o que a gente tem afinidade ou não, facilidade ou não. Isso denota que a gente já trabalhou ou não em outras existências. Exatamente. E aí o que acontece? Gesiel fala assim, sempre me impressionou em Isaías ele revelar e falar sobre a vinda do Messias. E desde pequeno eu sonho com a vinda do Messias. Eu fico assim, imaginando como que ele vai ser, como que ele vai agir. E aí Pedro dá um sorriso e fala assim para ele: mas você não sabe que o Messias já veio? Aí ele falou assim: mas do que você está falando? Aí Pedro diz: você nunca ouviu falar de Jesus de Nazaré? Aí ele fala: nunca. Aí Pedro diz: pois o profeta Nazareno já nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. E aí Pedro começa a traçar, começa a contar o perfil, a biografia de Jesus, de quem foi Jesus, das excursões, das viagens que Jesus fez pelas cidades, das curas, né? Dos ensinamentos, das pregações. E aí, Gesiel, ele ficou muito empolgado, mas muito empolgado, porque ele pensou, então ele veio. Então ele está aqui. Se ele veio, ele está aqui. Eu quero conhecer ele agora. E ele fala assim, e o Messias, ele está onde? Todo empolgado. Aí Pedro diz assim, meio, um pouco triste, né? Pedro diz assim, há mais de um ano foi crucificado aqui mesmo, em Jerusalém, entre ladrões. Ou seja, estava bem recente. Tinha um pouco mais de um ano. Estava muito recente isso. Tinha pouco tempo mesmo que Jesus tinha retornado para o mundo espiritual. E é bonito, aqui vou continuar um pouco esse ponto, André, e é bonito porque Pedro percebe como que Gesiel se encantou ao saber de Jesus. Como que ele demonstrou querer saber mais e mais ainda do Cristo. Então, Pedro entrega para ele alguns pergaminhos que estavam De ali. Mateus. Isso, os escritos de Mateus. Que Mateus, meus irmãos, Mateus ia anotando. E a gente tem até Humberto de Campos no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos relatando um desses momentos, que é o momento da oração dominical do Pai Nosso, em que Mateus está lá anotando o que Jesus está dizendo. Humberto de Campos coloca isso lá no livro Boa Nova. Então, Mateus estava sempre atento, anotando. Então, Pedro entrega esse pergaminho para Gesiel, para que ele possa ler e entender um pouco mais. E é lindo isso, esse momento, porque Emmanuel escreve assim, diz para a gente assim, Gesiel devorou aqueles pergaminhos. Só que aí depois que ele devorou, sabe, devorar, o que é isso? Pegou um livro lindo, a gente lê e não quer parar. Então ele devorou aquelas palavras, aquele ensinamento. E aí, quando ele terminou, ele diz assim: agora eu preciso examinar, ou seja, eu vou reler com mais calma, né? Mais devagar. Então, qual que é a visão que eu tenho desse momento? Não sei se você teve isso também, André, que ele teve contato ali com o evangelho de Jesus, devorou assim, leu sem parar, ficou encantado. E aí depois ele vai ler de novo, porque ele diz, agora eu preciso ler devagar para entender o que está a alma do que está sendo dito. E isso traz um ensinamento para a nossa vida fantástico, porque acredito que todos nós que estamos aqui nesse momento hoje,
Temos algum livro que a gente já teve a oportunidade de ler, que a gente fez igual o Gesiel, a gente devorou o livro. A gente ficou encantado com o livro, a gente não queria parar de ler o livro, não. Acredito que a gente já deve ter passado por essa experiência. E aí, depois, vale a pena relermos essas obras com mais calma para examiná-las. E eu digo isso também das obras bases da codificação da doutrina espírita. Do livro dos Espíritos, do Evangelho, do livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, obras póstumas também eu coloco aqui. Essas obras bases, quando a gente tem o primeiro contato, quando a gente faz a leitura a primeira vez delas, a gente fica encantado. Mas vale a pena reler, reler e reler. Cada vez com mais calma, estudando, aprimorando. E todas as vezes que a gente relê um livro, a gente aprende muito mais deles. Já teve essa experiência? André disse que Gesiel está dizendo aqui. Com certeza isso acontece, né, com a gente, porque você entra na história e você quer saber logo qual vai ser o desfecho. Só que aí você percebe no decorrer da leitura que tem muita coisa bonita ali, tem muito ensinamento ali que é profundo e que você tem a necessidade de retornar para poder tirar todos os ensinamentos. Só que essa ânsia de Gesiel, ela é muito explicada porque, se não me engano, depois do último profeta até a vinda de Jesus foram 400 anos, sem nenhum profeta. Então, assim, as pessoas estavam com muita necessidade, com muita sede das palavras de Deus, né? E aí, quando veio Jesus e é dito, não, o Messias veio, aí falou, não, então, Gesiel aqui, o comportamento dele, falou, então eu quero saber tudo que ele fez, quero saber tudo que ele fez, tudo que aconteceu com ele, e quando ele lê tudo, e depois ele diz, não, agora, com calma, eu vou ler, e aí ele começa a dizer para Pedro, e ele e Pedro começam a conversar e começam a citar, a mencionar todas as, digamos assim, o que os profetas antes diziam que o Messias faria. Então eles começam a fazer essa comparação. Eles começam a lembrar das profecias que anunciavam a vida do Messias, né? Jesus, e aí eles começam eles ficam maravilhados com isso. E aí Gesiel diz assim para Pedro, desde que dei acordo de mim na sua casa, verifiquei que participas de princípios que não me são conhecidos. Tanta preocupação em amparar os desfavorecidos da sorte representa uma lição nova para minha alma. Os doentes que vos abençoam, qual faço agora, são tutelados desse Cristo que eu não tive a ventura de conhecer. E aí Pedro faz assim, mas isso era o que o mestre fazia. Ele amparava a todos, ele acolhia a todos, né? Mulheres, crianças, leprosos, todas as pessoas. Então é isso que ele passou para que a gente faça também. E aí Gesiel lembra que lá no livro de Levítico tem uma instrução de que todas as cidades precisavam ter um local fora da cidade para destinar para os leprosos, para ser o vale dos leprosos, para eles ficarem fora da cidade. Aí Gesiel fala uma coisa tão linda que ele diz assim: Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. Então, nessa comparação aqui, é como se ele estivesse dizendo assim, esse entendimento que a gente tinha do mundo, com a lei de Moisés, né? Tá lá no Levítico, de que precisa expulsar essas pessoas, eles precisam ficar longe da gente. Jesus nos ensina: seja o seu coração, a sua fé, um lar que possa acolher aqueles necessitados. Não necessitados que a gente sabe, não apenas fisicamente, né? Mas necessitados de uma palavra,
de um conselho, de um ouvido para ouvir as dores daquela pessoa, né? E aí, a partir desse momento, André, é muito bonito, porque assim que Gesiel fala isso, Pedro diz: o Cristo nos trouxe a mensagem do amor. A lei antiga é de justiça, mas o evangelho, que é a vida de Jesus, é amor. O Cristo, ele é a personificação do evangelho para todos nós. Jesus não deixou nada escrito do evangelho. A vida dele é o evangelho escrito. Cada ato e cada palavra de Jesus reflete o próprio evangelho. E como nos conta uma história de Humberto de Campos no livro Luz Acima, momento em que Jesus está ali passando o ensinamento e ele dirá que a vida do discípulo tem que ser um evangelho. E aí, meus irmãos, eu vou continuar a história aqui para nós, que Pedro, nessa conversa com Gesiel, os dois ali muito empenhados, os dois, Gesiel cada vez mais empolgado com tudo isso. Deixa eu só lembrar aqui a comparação, né, de que Pedro diz assim, ó, na época de Moisés, a lei dizia que era olho por olho, dente por dente. Só que aí veio Jesus e disse para a gente, perdoar 70 vezes, 7 vezes. E se alguém lhe tirar a túnica, você deve também entregar a capa. Então, assim, até aquele momento, Pedro estava dizendo, antes, você conduz a vida do jeito que Moisés ensinou. Mas agora que Jesus veio, a condução da nossa vida tem que ser diferente. Tem que ser outra conduta. É a conduta do amor e do perdão. Sim. Tem até uma parte no Evangelho que Jesus vai fazendo uma comparação. Antes era olho por olho e dente por dente. Agora já não é mais assim. Antes vocês compreendiam dessa forma. Agora já não é assim. Como se Jesus estivesse ampliando o olhar, não descartando, mas ampliando o olhar para uma nova forma de enxergar as coisas. Muito bem lembrado, André. Antes era a coisa da justiça, agora é o amor. Antes era o olho por olho e dente por dente. Agora, perdoar quantas vezes forem necessárias. E vai chegar uma parte na história que é muito importante e é muito bonita, porque após todo esse diálogo, e meus irmãos, é um diálogo muito detalhado, muito detalhado. Por isso eu convido a todos os irmãos a também lerem esse capítulo. Eu e o André, a gente vai passando aqui por algumas partes que ressaltam o nosso olhar, mas é tanta informação importante que a gente convida vocês também a lerem aqui. Lembrando que a gente destaca apenas algumas partes para a nossa reflexão. Mas retornando, vai chegar um momento importante. Um momento da mudança de nome. Em que Gesiel mudará o teu nome. E nesse ponto aqui está na página 62, para todos os irmãos, Gesiel irá perguntar para Pedro se Pedro acha que ele podia servir para alguma coisa. Olha a humildade dele. Será que eu vou servir para alguma coisa aqui para ajudar vocês aqui no caminho? E Pedro diz: serás meu filho. Eu achei bonito isso porque Pedro acolheu Gesiel de forma que chamou ele de filho. De filho. Olha o carinho que Pedro tinha por ele. E aí, diante disso, Gesiel pergunta: e já que preciso me reformar em Cristo, como eu me chamarei? A gente lembra lá na embarcação que aquele romano já havia pedido para ele alterar o nome, porque ele já não era mais escravo. Então, que ele alterasse o nome para ele não ser reconhecido. Só que eu percebo aqui que o principal empenho para Gesiel mudar de nome é porque agora ele vai começar uma nova vida com Jesus. Porque agora ele vai se reformar em Jesus. Isso é muito bonito, porque é como se ele falasse assim:
Não estou descartando o meu passado, mas eu estou me reformando em Cristo. E se reformar significa que algumas coisas vão precisar serem deixadas para que novas coisas cheguem. Eu vou me reformar, igual quando a gente tem uma casa, um cômodo, e a gente quer reformar esse cômodo. A gente não vai demolir o cômodo, mas a gente vai o quê? Vai pintar, vai arrumar uma estrutura, vai redecorar. A gente está reformando. A estrutura da casa continua ali. A gente só reforma. Então, um coração reformado em Cristo, como o Gesiel coloca, é isso. Ele não está anulando o passado dele. Ele não está anulando quem ele foi, as escolhas, nada disso. Mas ele está se reformando. A partir de agora, novas coisas virão. Um novo olhar da vida chegará. E diante disso ele fala, eu preciso de um nome novo. Não me reconheço mais como Gesiel, quero um nome novo. E Pedro vai responder, para que não te esqueças da Acaia, onde o Senhor se dignou de buscar-te para o ministério divino, eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevão. Ou seja, aí está, muitos irmãos estavam perguntando, quem é Estevão na história? André, muitos irmãos perguntaram isso nos comentários. Quem é Estevão? Eis o Estevão, meus irmãos. Gesiel, muda o teu nome para Estevão. E quem escolhe o nome dele é o apóstolo Pedro, que, igual um pai e uma mãe escolhem o nome do filho que nasce naquela reencarnação, Pedro chama Gesiel de filho e agora escolhe um nome para ele, Estevão. E é bonito porque Emmanuel vai escrever assim para a gente ditar, para Chico psicografar. Começou para o jovem, agora de Corinto, o jovem Estevão, uma nova vida. Que as eras do mundo são divididas, antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida também é dividida assim. Antes de conhecer e escolher caminhar com Jesus, e depois de escolher se reformar e caminhar com Cristo. Por isso, acredito que Emmanuel coloca uma nova vida. Gesiel começa, agora Estevão, na verdade, isso. Começa uma nova vida. André, o que você traz para a gente aí agora desse encerramento para nós? Aí agora eu vou trazer, após essa mudança de nome, o que ocorre é o seguinte: cada vez mais pessoas chegam necessitadas nessa casa, necessitando de cuidados médicos, necessitando de alimento, desamparadas. E aí, aqui ocorre uma parte que está registrada na Bíblia, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, que é o momento que os judeus que falavam grego e os judeus que falavam hebraico começaram uma discussão, dizendo que na fila para poder distribuir os alimentos, estavam preferindo auxiliar uns do que os outros. Então estava dando esse conflito. E aí Pedro faz uma reunião com os outros apóstolos e diz assim: olha, o negócio é o seguinte, nós temos que resolver isso aí, porque nós não podemos parar a divulgação da Boa Nova para poder ficar atendendo esse monte de gente. Temos que organizar isso aqui, porque tá certo, a gente tem que amparar, tem que acolher, auxiliar, mas a gente também tem que divulgar. Precisa ter esses dois braços aí. Vamos acolher, vamos amparar, mas não vamos amparar só com o físico, só com o que sacia o corpo, a matéria, porque a gente tem que entregar as palavras de Jesus, porque Jesus não veio só para multiplicar os pães e dar para a gente de comer, mas Jesus veio para nos dar a água viva, a água da vida. André, nem só de pão vive o homem. Vive o homem. Já dizia Jesus. Exatamente. E aí, nessa reunião, o que eles decidem? Bom, então vamos selecionar, vamos nomear 7 trabalhadores aqui, para eles poderem ficarem responsáveis por isso aí.
enquanto a gente continua na divulgação. E aí, Estevão foi um dos escolhidos com a simpatia de todos, é descrito aqui. E então Estevão, ele, junto com esses outros 6, eles organizam isso aí. Só que, além de Estevão auxiliar e amparar esses desvalidos que tinham essa necessidade de amparo material, né, de mitigar a fome, Estevão, ele começa a suprir a necessidade, a sede que as pessoas têm das palavras de Deus. Ele começa a falar, ele começa a fazer comentários sobre os ensinos, né, dos profetas, os ensinos de Jesus. Então, ele foi uma pessoa que ele se posicionava, porque em alguns momentos, quando abria para poder comentar sobre o tema, a maioria tinha um certo receio de querer agradar o judaísmo, né? De não ir assim muito contra as leis de Moisés, né? Para dizer. Só que Estevão, ele não tinha medo disso. Ele fazia o comentário e falando assim, não, o Salvador nos ensina é dessa forma. Cristo nos ensinou é dessa forma. Então, ele não tinha medo do que os judeus, o judaísmo, eles iam pensar do que ele estava falando. Ele falava para corações de acordo com o que ele compreendeu do que ele leu nos pergaminhos ali de Mateus, né? Do que Mateus escreveu de quem era Jesus e também de tudo que Pedro contou para ele de quem era Jesus. Então, o nosso capítulo de hoje, de Jerusalém, ele acaba justamente nesse ponto, com Gesiel adquirindo seu novo nome, Estevão, e ele trabalhando, auxiliando os desvalidos ali, assim como ele foi amparado. Mas ele não ficou só nisso. Ele não ficou apenas no serviço, no amparo material. Ele pensa, os meus irmãos precisam de mais. E se eu tenho essa capacidade, esse ensinamento, essa memória de conseguir guardar os ensinamentos de Isaías, ele também tem essa memória para os ensinamentos de Jesus. Então, eu vou falar para as pessoas ouvirem sobre isso. Tanto que Estevão vai se tornar um dos grandes pregadores do evangelho. Palavra, ele pregava do coração e com muita força. Força no sentido não em questão de entonação de palavra, não, mas em questão de como ele falava do fundo do coração, ele tocava outros corações. Então, o André encerrou aqui para nós Ele falava com autoridade moral. Isso, com autoridade moral. Não era ter força para falar do evangelho ou das palavras divinas, não é questão de quem fala mais alto, mais tempo, ou decora mais versículos, não é isso. É falar do coração, de forma verdadeira, falar assim, do fundo da alma. Inclusive, certa feita, a gente teve a oportunidade, André, acredito que você vai lembrar disso, a gente teve a oportunidade lá no primeiro congresso que a gente foi de Uberlândia, o Congresso Espírita de Uberlândia, lá uma pessoa comentou com a gente assim que um dos evangelhos que mais marcou ela na vida dela tinha sido um evangelho curtinho, de uma pessoa que falou tão pouquinho e que isso inspirou essa pessoa até escrever uma música, a fazer uma música. E aí essa pessoa comentou comigo, com o André, nesse momento lá do Congresso de Uberlândia do ano passado, comentou com a gente que um dos evangelhos mais marcantes, marcantes que a gente diz, que esse faz transformação na nossa forma de ver a vida, tinha sido um evangelho curto, simples nas suas palavras, mas foi tão verdadeiro que guarda até hoje isso no coração. Então,
Estevão, ele tinha essa característica. A gente vai ver isso mais à frente. Ele pregava o evangelho de forma simples, humilde, mas era assim, meus irmãos, algo magnífico. Então, encerrando aqui, nós encerramos o capítulo 3. Daqui 15 dias começaremos o capítulo 4 e eu tenho algo importante para dizer para nós. Finalmente, Saulo vai aparecer na história. Capítulo 4 vai nos contar quem foi Saulo. O que ele fazia nessa época? Por onde ele andava? Qual que era a idade dele, a profissão dele? Esse capítulo é dedicado a gente conhecer a vida de Saulo. Enquanto isso, Estevão estará pregando as palavras do Senhor. Meus irmãos, eu me despeço aqui de todos, agradecendo imensamente o carinho e a paciência para partilharem desse momento juntos. Um momento que nos reunimos aqui para partilhar o pão do Evangelho, com Jesus em nosso coração. Este momento que a nossa Casa Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede para cada um de nós. Estamos distantes. Cada um aqui está em seu lar nesse momento, em sua cidade, em seu estado. Mas estamos unidos em um só coração. Estamos distantes fisicamente, mas o nosso coração está unido, como irmãos em Jesus, como nos diz Efraim. Eu me despeço aqui, deixando o nosso carinho, o nosso agradecimento e convidando para daqui 15 dias estarmos juntos para iniciar o capítulo 4. André, também me despeço de você. Fiquemos com Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Um ótimo domingo a todos. Até daqui o próximo domingo, daqui 15 dias. Que assim seja.